Albert Schweitzer foi um dos mais notáveis pensadores do século XX. Ele é muito conhecido por suas contribuições na filosofia, teologia, música e medicina, sendo um exemplo de como uma única pessoa pode causar um grande impacto no mundo. Se não conhecem a história dele, recomendo demais a lerem. E no vídeo de hoje vamos explorar algumas de suas frases mais impactantes que nos incentivam bastante a refletir sobre a vida, a bondade e principalmente sobre a importância de ajudar os outros. Então, se inscreva no canal se desejar ter mais ensinamentos como esse em sua vida, deixa o like e bora pro vídeo. Sucesso não é a chave para a felicidade é a chave para o sucesso. Se você ama o que está fazendo, terá sucesso. Bom, com essa frase ele propõe que muitas pessoas buscam um sucesso material ou profissional pensando que isso lhes trará felicidade, mas de acordo com Schweitzer, isso é um equívoco, pois a verdadeira chave para o sucesso é encontrar a felicidade no que você está fazendo. Se você ama o que está fazendo, vai se sentir realizado e encontrar significado no seu trabalho. Então a mensagem da frase é que felicidade é o ingrediente fundamental para o sucesso, e não o contrário. Um bom exemplo tem o dobro de valor de um bom conselho. Essa frase destaca a importância do exemplo para transmitir valores e ensinamentos, porque ao invés de simplesmente dizer a alguém o que fazer ou como se comportar, um bom exemplo é muito mais eficaz na transmissão de uma mensagem. Quando você age de acordo com o que quer transmitir, em vez de simplesmente ficar falando sobre isso, você pode inspirar e influenciar outras pessoas a seguirem o seu exemplo. O pensamento é a única coisa sobre a Terra que não pode ser subjugada por nenhum poder. Isso significa que, embora outras coisas possam ser influenciadas por fatores externos, como forças físicas ou poderes políticos, o pensamento humano não pode ser controlado por essas mesmas forças. Em outras palavras, mesmo em circunstâncias adversas ou sob muita pressão, as pessoas ainda têm a capacidade de pensar por si mesma e formar suas próprias opiniões, sendo, ao meu ver, também uma alusão de que o pensamento é a chave para a liberdade e autonomia pessoal, já que a única coisa que as pessoas podem controlar completamente são as suas próprias mentes. O respeito pela vida é a primeira e mais importante lei da vida. Basicamente, representa que devemos valorizar e preservar a vida em todas as suas formas, e isso não se tratando apenas da vida humana, mas de todas as formas de vida. Não peça a alguém para ser uma sombra de si mesmo. Bom, com essa frase, o Albert Schweitzer diz que é muito importante respeitar a individualidade e a autonomia das outras pessoas, permitindo que elas sejam quem são e tomem suas próprias decisões, em vez de tentar controlá-las ou moldá-las à nossa própria imagem. Ninguém deveria ser a cópia exata de outra pessoa, porque isso não seria sua própria personalidade ou sua própria identidade. A verdadeira nobreza não é sobre ser superior aos outros, é sobre ser superior ao seu antigo eu. Ou seja, ser nobre, como se refere à frase, não é sobre estar acima dos outros em termos de riqueza, poder e outras coisas, mas sim superar a si mesmo, em relação ao que se era anteriormente. Meio que ter uma evolução pessoal e se tornar uma pessoa melhor. Um homem não tem ética só por pensar nela, mas por vivê-la. Com isso, ele enfatiza que a verdadeira ética vem da ação, e não somente de ficar falando o que é certo ou errado. Ou seja, pessoal, em colocar em prática os valores e princípios em que você acredita. O exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Essa frase é bem parecida com uma dita anteriormente e basicamente, se suas ações não refletem suas palavras, é menos provável que você tenha uma influência positiva sobre outras pessoas. A verdadeira sabedoria consiste em respeitar o tempo em que se passa em silêncio sem nos incomodar. Bom, isso retrata que devemos aceitar que há coisas que não podemos mudar ou controlar e que tentar forçar ou acelerar o tempo muitas vezes só gera estresse e frustração. E a sabedoria estaria exatamente nisso, aceitar certas coisas que não temos controle em silêncio, sem nos deixarmos afetar negativamente com isso. A grandeza de um homem está em sua humildade. E nessa frase, quando Albert fala em humildade, é sobre a questão de reconhecer as suas falhas, aprender com seus erros e tratar os outros com humildade e respeito,
independentemente da sua posição social ou econômica. Isso vai refletir a grandeza de uma pessoa. Não há maior prazer do que encontrar um amigo com quem se pode conversar, como se estivéssemos falando com nós mesmos. O Schweitzer fala muito sobre amor e amizade, e para ele, esse tipo de relacionamento é fundamental para a vida humana. Encontrar alguém com quem você pode ser você mesmo, compartilhando ali pensamentos, sentimentos e ideias sem o medo de ser julgado. Eu não sei o que o destino será, mas de uma coisa eu sei. Os únicos que serão realmente felizes são aqueles que buscam a felicidade para os outros. Com isso, ele transparece que a verdadeira felicidade vem do ato de fazer os outros felizes também. Quando você se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo, a felicidade se torna algo natural. O verdadeiro valor de um ser humano pode ser encontrado na medida em que ele liberta os outros. Ou seja, pela maneira como essa pessoa ajuda os outros a crescer e se tornarem melhores. O pensamento é apenas um lampejo entre duas longas noites, mas esse lampejo é tudo. Metáfora feita pelo Schweitzer ao se referir que o pensamento efetivo é apenas uma breve luz em comparação com o tempo em que passamos sem pensar efetivamente. Mas é essa luz ou esse momento que nos guia em direção ao conhecimento e à sabedoria. A grandeza de um homem está em sua capacidade de reconhecer sua própria pequenez. Mais uma vez, nessa questão de humildade, de reconhecer que somos todos falíveis e imperfeitos e que temos muito a aprender. A ética é a atividade de se adequar ao mundo em que se vive para torná-lo um lugar melhor. Essa frase sugere que para conviver com ética se requer se adaptar às circunstâncias do mundo em que se vive e trabalhar para melhorá-lo. É uma afirmação sobre a importância da ética para a construção de um mundo mais justo e humano. A vida se torna mais clara quando reconhecemos que a única coisa que importa é ajudar os outros. Essa frase dele demonstra mais uma vez que ajudar os outros é uma das coisas mais importantes da vida, principalmente os mais necessitados, e que isso pode nos dar um senso de propósito e clareza. É uma afirmação sobre o valor da empatia e da compaixão na vida. O amor é a chave mestra que abre as portas da felicidade. Frase que enaltece o amor como uma espécie de uma força poderosa que pode levar à felicidade, afirmando sobre a importância do amor em nossas vidas e como ele pode nos trazer alegria e realização. A verdadeira grandeza de um homem está em como ele trata aqueles que são menores do que ele. Essa frase enfatiza bem em como a verdadeira grandeza de uma pessoa pode ser medida baseado em como ela trata aqueles que são menos poderosos ou influentes do que ela. Independentemente do seu poder ou status social, todas as pessoas deveriam ser tratadas com respeito e compaixão, e com toda certeza, não é isso que acontece na humanidade. Um homem sábio é aquele que entende que seu conhecimento é limitado e que há sempre algo novo para aprender. Frase que faz uma relação de que a sabedoria vem da humildade e do reconhecimento de que há sempre mais a se aprender, e também é uma afirmação sobre a importância de permanecer meio que curioso e aberto à aprendizagem ao longo da vida. Não há maior alegria do que quando estamos fazendo algo pelo próximo sem esperar nada em troca. O Schweitzer reforça com isso que a verdadeira alegria vem de ajudar os outros de uma forma natural e, como dito na frase, sem esperar nada em troca. Ou seja, é uma afirmação sobre a importância de agir de forma altruísta e como isso pode nos trazer felicidade e satisfação. Espero que você tenha gostado do vídeo e que pelo menos uma das citações do Albert Schweitzer tenha te feito pensar de uma maneira positiva. Apesar das dificuldades no mundo e das incertezas, há muito que podemos fazer para ajudar, sendo esse o ideal de Albert Schweitzer. Se inscreva no canal para receber os próximos conteúdos e até a próxima, pessoal.